Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. A gente já vai iniciar, tá? Só esperando todo mundo chegar. Bom, pessoal, então, bom dia. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Nesse momento a gente vai ter aulas igual eu mandei lá no plural ou no WhatsApp, avisando para vocês que a gente ia ter aulas sobre o conteúdo de retas e circunferências, tá? Então, a nossa aula é a aula 21, 22, aula que vai aí fazer essa, que vai trazer para a gente, digamos assim, a interpretação do que pode acontecer entre as posições relativas da reta e da circunferência, tá? A gente estudou em aulas anteriores que a distância, deixa eu escrever aqui, nós estudamos em aulas anteriores que a distância de um ponto a uma reta era a raiz quadrada da distância entre. Ah, desculpe, né, gente? Só porque eu estou dando a poder direito. Mas vamos lá. A distância entre um ponto e, e uma reta, e o centro da circunferência, ó,
a distância do ponto e o centro da circunferência, ele é dado da seguinte maneira. A, que multiplica x0, tá? Mais B, que multiplica y0, mais C. Isso tudo aqui dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, vamos pensar no seguinte. Essa reta que está aparecendo aqui, então, ela vai ter algumas interpretações em relação à circunferência. Vamos primeiro definir uma coisa bem importante, tá? A gente já estudou a equação da reta, e uma das formas, e a forma que nós precisamos ver a reta nesse daqui, em termos geométricos, é ou a reta vai passar por dentro da circunferência, vai cortar a circunferência, ou a reta vai tangenciar a circunferência, tá? Ele vai tocar no único ponto, ou a reta não vai tocar na circunferência, vai passar bem longe da circunferência, tá? Essas são as três situações em que a reta, ela pode aí, então, estar, digamos assim, relacionada com a circunferência. Então, essas são as três situações que podem acontecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é, em termos de equação, em termos de matemática escrita, não desenhada, tá? Nós temos que lembrar que uma reta, ela pode ser representada da seguinte maneira: AX mais BY mais C igual a zero. Esse que é um dos formatos da equação da reta que a gente havia estudado anteriormente. E a gente precisa desse formato aqui, para que quando a gente venha calcular aqui, ó, a distância da reta, aqui, ó, essa distância aqui, ó, da reta ao centro da circunferência, que é a distância do ponto à reta, que eu mencionei no início, tá? Não. Vai dizer o seguinte: eu preciso dessa informação aqui, ó, porque são esses coeficientes aqui das variáveis, tá, da minha reta, o coeficiente A, B e C, é que vão aparecer aqui na distância, tá bom? Por quê? Lembre-se o seguinte: uma circunferência, como vocês viram no vídeo anterior, que eu mandei o vídeo para vocês assistirem na semana passada, lembre-se que uma circunferência, ela fica determinada pelo quê? Pelo centro, que a gente define assim, ó, deixa eu adicionar mais alguém aqui que entrou. Nós definimos como? Nós definimos da seguinte maneira, ó, a equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, tá bom? Então, essa é a equação da circunferência. E para a gente saber como escrever a equação da circunferência, nós precisamos saber qual é o valor do centro da circunferência, né, das coordenadas dos pontos da circunferência, e saber o tamanho do raio. E aí eu substituo nessa forma. Por exemplo, se aqui o centro for 1 e 2 e o raio for igual a 5, então a equação dessa circunferência é x menos 1, que é o valor do centro aqui, o A, ao quadrado, mais y menos 2, que é o valor do B aqui, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, ou seja, 25. E essa já é a equação aqui normal ou reduzida da nossa circunferência. Mas o foco aqui é nós entendermos o seguinte: agora nós vamos chamar o centro da circunferência de x0, y0. É ele que está aparecendo aqui nessa regrinha aqui, tá bom? Aqui do x0, y0 é o valor do centro da circunferência, tá? E o A, o B e o C serão os coeficientes da reta. Então, para a gente poder analisar se uma reta ela é secante, ou seja, ela corta a circunferência, que é esse primeiro caso. Se uma reta é tangente à circunferência, ou seja, só toca no único ponto. Ou se a reta ela é externa à circunferência, isto é, não toca na circunferência, nós precisamos calcular o raio da circunferência. Ou seja, se o raio da circunferência, ó, for maior do que a distância do centro à reta, então significa que, se o raio é maior, significa que a reta está dentro da circunferência. É secante a circunferência. Se o raio for igual, então aí
a distância da reta ao centro da circunferência, do ponto à reta. Então, isso significa dizer que a reta tangencia a circunferência. E se a distância for maior, então significa dizer que a reta ela está aqui, ó, externa à circunferência. Então, na verdade, nossa aula é sobre como a gente verificar aí se a reta está próxima, distante ou dentro, né? Ou simplesmente tocando o único ponto da circunferência. Esse é o resumo da nossa aula. É só nós entendermos em que ponto ela se encontra, tá? Então, com isso, vocês têm aí 4 questões para resolver, mas eu não vou deixar vocês na mão assim. A gente vai fazer uns exemplos aqui para a gente poder, para vocês terem, digamos assim, mais propriedades para se resolver, tá? Mas em resumo, essa é a nossa aula. Nós vamos ver como que a gente verifica se a reta está interna, tangente ou externa à circunferência, tá? Deixa eu pegar alguns exemplos aqui. Para a gente fazer agora, tá bom? Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Verificar Então vamos lá. Vocês estão vendo, conseguem ver direitinho a imagem que eu coloquei aqui? Sim. Sim? Então vamos lá. Verifica o posicionamento da reta. Essa aqui é a reta. Essa aqui é a reta 2x mais y menos 1. Então essa aqui é a reta. E aqui nós temos a circunferência, ó, x quadrado mais y quadrado mais 6x menos 8, y igual a 0. Bom, então esse aqui é a circunferência. Aqui o problema dessa questão é porque essa circunferência ela não está no formato do padrão, né, do normal. Aqui não é a equação reduzida da circunferência que eu mencionei com vocês aqui, ó. Então, olhando para essa circunferência, do jeito que está, eu não sei dizer qual é o centro dela. Então, a gente tem que verificar isso daqui, ó. Esse pontinho aqui. Primeiro, a gente tem que saber quem que é o x0 e y0, né? Quem que é o centro da circunferência. Para isso, eu vou ensinar para vocês uma técnica de como calcular o centro da circunferência, tá? Primeira coisa, a circunferência é essa aqui, ó, x quadrado. Aí eu vou pegar o x e deixar do lado do x, ó, mais 6x, tá? Agora eu vou vir aqui e coloco o y ao quadrado menos 8y igual a 0. Lembre-se que quando a gente estudava produto notável, a gente tinha o seguinte, ó. Quando a gente tem x menos a ao quadrado, ou x mais a ao quadrado, por exemplo, isso daqui, pessoal, era o quê? Era o quadrado primeiro, duas vezes mais duas vezes o primeiro, que seria o x, vezes o segundo, que seria o a, mais o quadrado do segundo, que seria o a ao quadrado. Então, se vocês notarem aqui, ó, nessa expressãozinha de x, para que eu possa fazer o quadrado perfeito, para descobrir quem que é o azinho aqui do centro da circunferência, nós precisamos acrescentar esse a ao quadrado, ó, esse carinha aqui, ó. Vejam que se eu pegar essa minha expressão aqui, eu tenho ó, x quadrado, o 6, ó, a gente pode interpretar ele como sendo 2 vezes x vezes 3, ó, tá? Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, se você notar, o a, nesse meu esqueminha aqui, ele vale 3. Ou seja, o a ao quadrado que está faltando seria 3 ao quadrado. Então, essa é uma técnica que nós chamamos de completar quadrados, ó. Eu vou fazer um pouco mais afastado aqui, ó, x quadrado mais 2x vezes 3, tá? Mais 3 ao quadrado.
Por que eu fiz isso com o 6? Para eu poder descobrir quem é o valor do Azinho aqui na fórmula do binômio quadrado perfeito, tá? Do trinômio quadrado perfeito. Então, esse aqui a gente já descobriu a primeira parcela. Falta, deixa eu apagar essa parte, falta nós descobrirmos qual é a segunda parcela aqui do nosso produto notável e descobrir depois, então, quanto que vai valer o valor individual aí de cada variável. Então, a gente já descobriu do x quadrado, agora falta descobrir o do y, tá? Esse aqui é o do x, agora a gente vai descobrir o do y. Bom, do y é o mesmo processo, só que a diferença é que nós temos o menos, tá? Então, do y é esse aqui, ó, y menos b, tá bom? Nós temos que descobrir quem que é o b do y aí, do centro da circunferência, que é ó, y ao quadrado menos 2y, 2 vezes y vezes o b, mais o b ao quadrado. Então, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui com o y, tá? Então, vai ficar assim, ó, y ao quadrado menos. O 8, eu vou quebrar ele em 2 vezes alguma coisa. Só que o 8 é 2 vezes 4. Então, aqui eu vou colocar 2 vezes y vezes 4. E aí, lembre-se, ó, tá faltando o b, né? O b ao quadrado. Então, eu venho aqui e coloco, ó, o b vai ser o 4 nesse y aqui. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado. Tudo isso aqui agora não pode mais ser igual a zero. Por quê? Porque se vocês perceberem, eu acrescentei aqui, ó, eu que coloquei, tá? O 3 ao quadrado e o 4 ao quadrado. Então, a gente tem que, antes de fazer igual a zero, nós, além de colocar o 3 ao quadrado e o 4 ao quadrado, a gente tem que vir aqui, nós temos que retirar, né? Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. E retirar essas mesmas quantidades que nós colocamos. Então, a gente vem aqui e tira, ó, coloca aqui, ó, menos 3 ao quadrado. Aí eu vou fazer aqui embaixo, continuando, tá? Menos 4 ao quadrado igual a zero, tá bom? Então, percebam que, além de eu colocar o 3 ao quadrado e o 4 ao quadrado, né? Eu vou ter que retirar esses mesmos valores para que a minha conta esteja correta. Porque se eu não retiro, então meu cálculo está incorreto, tá bom? Então, eu coloco os valores, ó, 3 quadrado, mas eu tiro também, ó, menos 3 ao quadrado, 4 ao quadrado eu acrescento, depois eu retiro também o 4 ao quadrado. Depois que eu faço isso, agora minha conta está pronta para eu poder resolver ela de forma adequada, tá? Isso daqui, ó, se transforma em quê? Se transforma em x menos 3 ao quadrado. Observe que nessa parte, nós não vamos resolver o 3 ao quadrado, nós só queremos saber quem é o a da expressão da circunferência. Nessa outra parte aqui, tá bom? Ó, vai ser y, aqui vai ser mais, tá? Porque tá positivo aqui. E aqui vai ser menos, ó, y menos o 4. Y menos 4 ao quadrado. Desse outro lado aqui, ó, sobrou quem? O menos 3 ao quadrado e o menos 4 ao quadrado, ou seja, menos 9 menos 16, igual a zero. Aí nós vamos pegar esses dois e passar para o outro lado aqui para descobrir o raio. Então, veja o seguinte, ó. O 3 aqui, ó, ele é o centro da circunferência, ele é uma das coordenadas. E o menos 4, ele vai ser também a outra parcela da coordenada do centro da circunferência. E aí eu faço, o 9 vem para cá, positivo, 16 vem positivo, e 9 mais 16, 25. Então, isso aqui, ó, é o raio da circunferência. Então, aqui, depois que a gente simplifica tudo isso daqui, a gente tem em mãos aí alguns pontos importantes, tá? Primeiro, o centro da circunferência vai ser o valor que está com x aqui ao quadrado, tá? Então, esse valorzinho aqui, o 3, só que aí a gente muda o sinal, fica menos 3. E aqui, o y, nós vamos colocar aqui o 4. Como ele está negativo, então a gente coloca aqui positivo. E o raio da circunferência, lembrem-se, o raio ele está aqui ao quadrado. Então, se deu 25, o raio vai ser 5. Tudo isso daqui, gente, foi só para descobrir o centro da circunferência e descobrir o raio. Ou seja, a gente ainda não resolveu a questão, a gente precisa calcular algumas outras coisas ainda para poder resolver ela, tá? Então, todo esse cálculo que foi feito
é simplesmente para a gente poder chegar aqui e dizer o seguinte, ó. Dessa circunferência aqui, tá? Nós temos que o centro dela é o menos 3, 4, tá? Observação. Se eu tenho a expressão reduzida, eu vou pegar os valores que estão com x e com y, só que eu tenho que mudar o sinal deles, tá? E descobrimos que o raio dessa circunferência vale 5, porque lembre-se que o raio está ao quadrado na circunferência. Na equação da circunferência, o raio está ao quadrado, assunto da aula anterior, tá? E aí, a gente tira a raiz quadrada dele para poder descobrir o valor do raio. Então, depois que a gente tem aqui o centro e o raio, se já não for dado para a gente vai descobrir, fazer todo esse cálculo, tá? A segunda parte que nós temos que fazer é que, na verdade, agora que a gente vai responder a questão de verdade, né? O que a questão de fato está pedindo. Então, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos calcular a distância entre o centro da circunferência e a reta, tá bom? Para poder saber se o raio é maior, igual ou menor do que a distância do centro à circunferência. Então, agora que começa de fato a resolução da questão e a aplicação da aula de hoje, tá? Ou seja, a distância entre o centro da circunferência e a reta é dada por essa equação, ó. A x0 mais b, y0 mais c, tudo isso dentro de uma raiz abaixo, dentro do módulo, e embaixo tem a ao quadrado mais b ao quadrado. E aqui vai uma explicação que tem que ficar, vocês têm que ficar atentos, tá, gente? Ó, primeiro, o a, o b e o c são esses valorzinhos que aparecem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui e escrever aqui para vocês, ó. O A, o B e o C são esses valores que aparecem aqui, ó. Esse aqui, ó, é o A, tá bom? O que está com Y aqui é o B, no caso aqui ele vai ser 1. E esse aqui, ó, é o C, que nesse caso aqui é menos 1, tá? Já o x0 e y0 é esse valor aqui, ó. O x0 é o valor que a gente encontrou aqui no centro da circunferência e o y0 é o 4. Aqui vale ressaltar que quando a gente estudou a equação da circunferência, nós também chamamos o centro de A e B. Só que como a gente vai usar o A, o B e o C para a reta, nós vamos mudar e vamos colocar x0 e y0 para os valores do centro da circunferência. Se eu souber o centro, souber o raio e tenho a equação, eu só venho aqui e substituo. Ó. O A vale 2 aqui, ó, na circunferência, 2, vezes x0, que deu menos 3, a gente calculou ali, menos 3, mais b, o b vale 1, vezes aqui na circunferência que vale 4, mais o c que vale menos 1. Então, menos com mais, menos. Então, vai ficar menos 1 aqui, aí eu coloco o módulo, e embaixo fica raiz quadrada de a e b ao quadrado. O a é 2, então fica 2 ao quadrado, mais o b, que é 1, fica 1 ao quadrado. Então, a gente vai resolver primeiro aqui dentro, depois a gente calcula aqui fora a raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 3. Observe que o módulo só vai tirar o módulo no final da conta, tá? A gente precisa saber se aqui dentro vai dar positivo ou negativo. Ó. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 4 vezes 1 dá 4. E aí, repete o menos 1, tá? Primeiro multiplica para depois subtrair. E aqui embaixo fica a raiz quadrada de 4 mais 1. E aí é só fazer o cálculo. Menos 6, menos 4, menos 6 mais 4 dá menos 2, menos 1 vai dar menos 3. Então, fica módulo de menos 3 sobre raiz quadrada de 5. Isso aqui é igual ao quê? Módulo de menos 3 vira positivo, porque o módulo tira o sinal, tá? Só pode ser feito isso no final da conta, não pode ser aqui no início, tá, gente? Cuidado. E aqui, raiz de 5 fica aqui mesmo, raiz de 5. Então, o processo agora é nós sabermos o quanto que isso aqui é aproximadamente, essa distância. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, uma calculadora, tá? Então, se vocês fizerem o cálculo na calculadora, vocês pegarem, por exemplo, o celular de vocês e digitarem aí 3 dividido para a raiz quadrada de 5, vocês vão encontrar que é aproximadamente 1,34, ó.
1,34. Observem que o raio, ó, deu 5. Então, ó, vamos lá, deixa eu apagar aqui ao lado para explicar agora essa parte final, só a finalização do nosso cálculozinho, tá? Então, percebam o seguinte, ó. Percebam que, como o raio deu maior, né? Vejam o seguinte, a distância deu 1,34 mais ou menos. E o raio a gente sabe que é 5, que a gente calculou anteriormente aqui, ó. Então, nesse caso, a gente sabe que o raio é maior do que a distância, ou seja, a distância é menor do que o raio. Qualquer uma dessas duas formas aqui está correta, tá? Aí a gente olha aqui na nossa definição da aula de hoje. Se a distância é menor do que o raio, então a reta é secante à circunferência, ou seja, essa reta ela vai cortar a nossa circunferência em algum ponto, em 2 pontos, na verdade, né? Então significa dizer que a nossa reta ela é secante a circunferência, tá bom? Então, essa é a nossa conclusão sobre esta questão. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Não. Então, vamos fazer mais um exemplo para fixar ainda mais esse nosso conteúdo, tá bom? Deixa eu ver aqui, um bem legal. Vamos pegar mais um que... Vamos pegar uma outra questão que vai falar sobre, tá? Que a gente vai fazer esse mesmo cálculo antes de fazer o cálculo da circunferência em si, a gente vai fazer aquele cálculo que vai explicar para a gente o centro da circunferência, tá? Então, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui a questão? Sim. Então, vamos lá. Ó, essa aqui é a reta, tá bom? Determine o comprimento da corda determinada pela intersecção da reta de equação x mais y menos 1 igual a 0 com a circunferência de equação x² mais y² mais 2x mais 2y menos 3 igual a 0. Então, aqui tem um fato bem importante nessa questão, tá? Ele está dizendo para a gente, ó, primeiro, o que é corda? Gente, corda é o comprimento da corda, esse comprimento aqui, ó. É o comprimento desse pedaço da reta que corta a circunferência em 2 pontos, tá? Então, quando ele diz que é para a gente determinar o comprimento da corda, ele já está dizendo para a gente que a nossa reta ela é secante à circunferência. Então, ela não é tangente, então ela não é externa, ela é secante. Então, a gente já sabe que ela é secante. Para a gente determinar a intersecção com a reta, para poder calcular o tamanho da corda, a gente precisa saber quem é esses pontos aqui, ó, esse pontinho A aqui, e quem que é o ponto B, para saber quais são os pontos em comum. Então, o que na verdade a gente tem que fazer aqui é saber em quais pontos, quais são os valores, na verdade, né, em que a reta e a circunferência elas são iguais. Então a gente precisa calcular aí os 2 pontos para os 2 pontos importantes aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Bom, nós vamos pegar a equação da reta aqui, essa aqui, e nós vamos jogar aqui dentro, ó. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, então o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser esse aqui, ó. Primeiro passo, a gente vai pegar o x mais y menos 1 igual a 0 e nós vamos isolar uma das variáveis. Bom, eu vou escolher o y para isolar, tá? Mas você pode escolher o x sem problema nenhum. O 1 passa para cá positivo e o x passa para cá negativo, tá bom? E aí nós temos o valor do y. Tá? Lembre-se que a gente lá no setor A de matemática está aprendendo a resolver sistemas por substituição. Só que como aqui está ao quadrado, a gente não pode resolver por matrizes, tá? Então a gente tem que resolver por substituição mesmo aqui para poder descobrir
o nosso resultado. Que, na verdade, a gente pode montar um sistema de equações, tá, gente? Ó, x mais y, aí você passa 1 para o outro lado, ó, fica aqui igual a 1, e aqui na segunda parte da circunferência fica assim, ó, mais 2x mais 2y, e passa o 3 para o outro lado, que ele vem positivo. A gente poderia montar um sistema assim, mas como a gente tem x² e y², então isso aqui a gente não pode chamar de sistema de equação linear. Então não dá para aplicar o método da matriz aqui, tá? Então a gente tem que substituir a equação da reta na circunferência ou da circunferência na reta. Como o da reta é mais fácil, a gente vai substituir ela, mais simples, né? A gente vai substituir ela na equação da circunferência. Então, fazendo essa substituição bem simples, ó, onde tiver y, nós vamos colocar 1 menos x. Então, aqui na equação da circunferência, ó, x² mais y² mais 2x mais 2y menos 3 igual a 0. Nós vamos colocar aqui o y, substituir y aqui nessa equação. Então, x² mais 1 menos y², tá? Substituindo aqui o valor no y, mais 2 vezes x, mais 2 vezes y, ou seja, 2 vezes 1 menos x, menos 3, igual a 0. Agora a gente vai resolver essa continha aqui, tá? Já adiantando para vocês, isso aqui é uma equação do segundo grau, e, portanto, a gente vai ter a forma de Bhaskara aí lá no final para resolver. Mas vamos primeiro simplificar. Aqui só um detalhe que não é y, tá? Que é x ao quadrado, tá? 1 menos x ao quadrado. Então, vamos lá. Primeira coisa, desenvolver essa fórmula. Então, vai ficar x ao quadrado mais... Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar 2x, mais o quadrado do segundo. Tá? A gente aprendeu isso no primeiro ano do ensino médio, lá no ensino fundamental, e revivemos isso lá no primeiro ano do ensino médio. Aqui, o 2x eu vou repetir, 2x, mais 2 vezes 1 menos x, então a gente vai fazer distributivo aqui, 2 vezes 1, 2, menos 2x, menos 3, igual a 0. Então, essa é a nossa formulazinha aqui para a gente resolver. Então, a gente vai somar ou subtrair o que for preciso. Nós vamos fazer o x² com x², tá? x² mais x² fica 2, x ao quadrado. O menos 2x aqui, ó, vai cortar com esse mais 2x, então vai sobrar esse menos 2x. Nós vamos ter aqui, ó, 1 mais 2, que vai dar 3, e 3 menos 3 dá 0. Então, esse 1 vai cortar com esse daqui e vai cortar com esse aqui. Então, vai dar tudo 0. Então, do outro lado, vai sobrar 0. Nessa equação, a gente pode dividir todo mundo por 2, já que todo mundo é par. Então, 2x ao quadrado vai se transformar em x² menos x igual a 0. Bom, e essa aqui é uma equação do segundo grau, que pode ser resolvida por Bhaskara, mas a gente não vai fazer, porque existe uma técnica mais fácil, quando a equação ela não é completa, tá? Se quiser usar a forma de Bhaskara, pode utilizar aí, não tem problema, mas como essa equação aqui ela é mais simples, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o x em evidência, e aí quando eu coloco o x em evidência, ó, aqui é x², então quando eu coloco o x em evidência vai sobrar um x aqui, e aqui nós temos x sozinho. Então, quando a gente colocar o x em evidência, vai sobrar o menos 1 lá dentro. E aí a nossa equação aqui vai ficar igual a 0. Nesse formato aqui, nós temos duas soluções. Ó. Ou o x é igual a 0, ou o primeiro x aqui é igual a 0, ou o x menos 1 é igual a 0. Porque numa multiplicação, ou o primeiro é 0, ou a segunda coisa é 0. Então, se o segundo caso acontecer aqui, ó, o x passando 1 para o outro lado, mudando o sinal, ou o x é 0, que é a primeira solução, que seria o x1, ou o x2 é igual a 1. Então, a gente encontra aí os valores. Vejam que nessa questão, novamente, semelhante àquela lá, o que nós fizemos aqui, a primeira parte da conta que nós fizemos foi encontrar o valor do x. Agora, nós precisamos encontrar o valor de quem, já que nós estamos calculando aqui uma equação, né? Aqui nós temos o x, agora vamos para o terceiro passo aqui, ó. Encontrar o valor do y.
Então, no terceiro passo, vamos encontrar o valor do y. Então, nós temos o seguinte, ó, nós vamos ter aqui o x1, deixa eu colocar aqui o 1 e aqui o x2. Então, nós vamos ter o y1 e o y2 também, tá? Como que a gente calcula eles? Calculamos a partir dessa fórmulazinha que a gente fez aqui no primeiro passo. 1 menos x e embaixo também 1 menos x. Então, se o y for 1, desculpa, se o x for 0, o y vai dar 1. E se o x for 1, o y vai dar 0. É só subtrair aqui. Então, pessoal, a gente meio que concluiu a conta. Falta agora só fazer a interpretação final. Como que eu sei? Ele está pedindo o quê? O comprimento da corda, não é isso? Então, a primeira coisa que nós temos nós vamos ter o ponto A, que eu mencionei aqui no início da questão, o primeiro ponto, o ponto A, e nós vamos ter o segundo ponto, que seria o ponto B. O ponto A é o ponto x1, que se deu 0, tá? 0 e 1, que seria o x1 e y1. E o ponto B foi o ponto encontrado pelo x2, 1, e o y2, que é 0, tá? Então, é o ponto 0, 1, 1, 0. Se nós fôssemos aqui olhar no plano cartesiano, seria esse ponto aqui, ó. O 0, 1 seria esse ponto aqui, tá bom? 0, 1. E o ponto 1, 0 seria esse ponto aqui no eixo X, ó. Então, a circunferência, ela faz isso aqui, ó. Tá? Aí aqui nós temos o ponto A e aqui embaixo nós temos o ponto B. A pergunta é qual é o comprimento da corda, ou seja, qual que é a distância entre esses dois pontos, tá? Só que aí a gente tem que tomar o cuidado. Essa fórmula aqui é a fórmula da distância do ponto à reta. Nós queremos aqui a distância entre os dois pontos, tá? Aí agora a gente vai para a segunda parte da questão, que é calcular a distância entre os dois pontos. Aí eu vou apagar aqui para vocês verem como que faz o cálculo da distância entre os dois pontos. Que é bem simples, pessoal. É só fazer isso aqui, ó. A distância entre dois pontos é dada pela seguinte expressão. Raiz quadrada de x do primeiro ponto menos o x do segundo ponto ao quadrado, mas a gente aprendeu isso no caderno passado, na hora que a gente estava estudando distância entre pontos, tá? Foi, acho que a terceira e a quarta aula do caderno passado. Se vocês quiserem abrir lá depois, para quando forem fazer o exercício, para terem o suporte, podem fazer, tá? Então, como que a gente vai calcular a distância? É só substituir os valores aí dentro dessa fórmula. Então, quem que é o x do ponto A? É o 0. Então, vai ficar 0 menos o x do ponto B, ó, que seria 1, ao quadrado. Mais o y do ponto A, que é 1, menos o y do ponto B, que é 0. Então, essa aqui é o nosso cálculozinho. Então, vai ficar, ó, raiz quadrada de 0 menos 1 dá menos 1, deixo no parênteses ao quadrado, mais 1 menos 0, 1 ao quadrado. Ou seja, a distância vai ser raiz quadrada de 1 mais 1. Portanto, a distância, né, o comprimento da corda é igual a raiz quadrada de 2, tá bom? Então, isso significa dizer que o comprimento da corda, o comprimento da reta, né, do segmento de reta que corta a nossa circunferência aqui, né, esse comprimento, essa distância daqui para cá, ela vai ser, nesse caso, nesse exemplo, obrigatoriamente igual a raiz de 2 pelo cálculo da distância. Então, vejam que a definição da aula ela é bem simples, tá? É só a gente calcular a distância do centro à reta e saber se a reta é secante, se a reta é tangente ou se a reta é externa. Então, é bem simples. Porém, dependendo do exercício, como vocês viram esses dois exemplos que eu passei para vocês, o meu cálculo ele fica bem extenso, porque depende do que eu quero calcular, tá? Do que eu quero resolver. A gente... então, pode ser que dê muito trabalho de ser calculado, pode ser que seja bem simples. Então, aí a gente tem que estar atento aos tipos de exercícios que a gente tem disponíveis, tá? Para a gente poder, então, saber se vai ser fácil ou não, ou se vai ser difícil, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo. Agora, um exemplo que vai envolver aqui a circunferência, tá?
Deixa eu ver aqui um bem interessante. Tá, vamos fazer um que vai envolver o centro da circunferência, um mais simples de se resolver, tá? Para vocês verem também que tem exemplos simples, não é só exemplo complexo. Bom, que é essa questão aqui, ó. O ponto P, que é o ponto 3 e B, ele não diz quem que é a coordenada B, né? A gente vai calcular depois. Pertence à circunferência no ponto 0, 3, tá? E raio 5. Então, veja o seguinte. Se a questão diz que o ponto pertence à circunferência, significa que o ponto está em algum lugar aqui da circunferência. Vamos dizer que ele esteja aqui, ó. E aí ele diz para a gente que o centro da circunferência, tá? Ele é o ponto 0,3 e ele diz também que o raio da circunferência, né, a distância dos pontos aqui é 5. Então a pergunta seria o seguinte: como que eu faço para calcular a coordenada B aqui da circunferência, ou da circunferência aqui do ponto P? Bem simples, tá? Na verdade, existem duas formas que nós poderíamos calcular. Um utilizando a distância e o outro utilizando a equação da circunferência. Eu vou fazer, esse vai ser o nosso último exemplo da aula, para depois vocês fazerem os exercícios, tá? E eu vou fazer dessas duas maneiras. Eu vou fazer da maneira fácil e depois eu vou fazer da maneira da aula, tá? Da maneira um pouco mais complicada do meu ponto de vista. Pelo menos do meu ponto de vista, tá? Então, a maneira fácil, tá, gente? A primeira maneira, a maneira mais simples de fazer é nós observarmos o seguinte, ó. Nós pegamos aqui a equação da circunferência, tá? X menos o A ao quadrado, que eu vou chamar de x0 aqui para a gente não confundir com o A da reta, mais y menos o centro da circunferência, que no caso seria o B, que a gente vai chamar de y0, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, tá? Então, se você observar, ó, quanto que vale o centro da circunferência? É o ponto 0,3, né? 0 e 3. Então, vemos aqui, coloca x menos 0 ao quadrado, mais y menos y0, que seria y menos 3 aqui ao quadrado. Isso igual ao raio ao quadrado, e o raio vale 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Simplificando essa conta, nós temos x ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, a 25, né, que é 5 ao quadrado. Então, essa aqui é a equação da circunferência simplificada, né, equação reduzida. Agora eu vou pegar o ponto e vou jogar dentro da equação para saber qual que é o valor dele na circunferência, já que ele está na circunferência. Então, a reta que passaria aqui seria uma reta tangente, mas depois eu vou fazer essa explicação da reta tangente. Bom, fazendo isso, é muito tranquilo, é só substituir esses pontos, ó. O ponto P, ó, o x é 3 e o y é 2. Então, B, desculpa, que é o que a gente quer encontrar. Então, vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado, mais, no lugar do y vai ficar o B, então vai ficar B menos 3 ao quadrado igual a 25, tá? Existem algumas formas da gente resolver essa conta, eu vou fazer da maneira que eu acho mais razoável. Esse 3 ao quadrado aqui que a gente sabe que é 9, eu vou passar ele lá para o outro lado. Então, fica B menos 3 ao quadrado igual a 25 menos 9. E 25 menos 9, porque eu passei para o outro lado, ele fica igual a 16. Então, vai ficar B menos 3 ao quadrado igual a 16. Em vez de eu fazer aqui o produto notável, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma maneira mais fácil, que é a gente passar esse expoente 2 para o outro lado na forma de raiz. Então, fica B menos 3 igual a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, o número que eu subtraio 3, que dá 4, é o 7. Porque 7 menos 3 dá 4. Então, significa dizer que o B vale 7. E aí, a gente encontrou a solução do problema. B igual a 7, tá? Então, a gente faz o cálculo. Dessa forma, a gente encontra, tá? Primeiro, encontra a equação da circunferência e depois substitui o valor, tá, do ponto na circunferência, já que ele pertence à circunferência. Essa é uma forma que eu acho mais simples de resolver essa questão. Porém, vale ressaltar que se a gente for usar a referência da aula de hoje, deixa eu apagar aqui,
Ó, se a gente for usar a referência da aula de hoje, a gente tem que utilizar esse método aqui, ó, que seria o método do uso da equação da circunferência, né? Da equação não, da distância do ponto ao centro. Então a gente teria o seguinte, ó, a distância do ponto ao centro da circunferência ficaria da seguinte maneira, ó. Primeiro, a distância, né? A distância do ponto P seria a raiz quadrada, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, do x do ponto P menos o x do ponto do centro da circunferência, tá? Igual a gente fez aqui nessa questão anterior, a distância entre os pontos não é a distância da reta, porque a gente não sabe qual que é a reta, tá? Então tem que ser a distância dos pontos. E aqui y do ponto P menos o y do ponto central. Isso ao quadrado. Só que a gente sabe uma coisa importante. O raio da circunferência é 5. Então, significa dizer que a distância entre o centro e a circunferência também vale 5. Ou seja, nesse cálculo aqui, isso tudo aqui vai ser igual a 5. Então, o primeiro passo é fazer substituição. Então, vamos substituir os valores. Primeiro, o x do ponto P vale 3, só olhar no ponto. O x do ponto central vale 0, então substitui aqui, ao quadrado, mais o y do ponto P vale b, que é o que a gente quer encontrar, menos o y do ponto central vale 3. Então, aqui ao quadrado, tudo isso aqui é igual a 5. Primeiro passo, nós vamos agora pegar essa raiz quadrada e passar para o outro lado na forma de raiz, na forma de potência, na verdade, né? Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu já ir adiantando as coisas. Ó, 3 menos 0 é 3. Então, aqui esse cálculo vai ficar 3 ao quadrado. Então, deixa eu limpar essa parte aqui. Bora, rapaz. Deu uma travada aqui. Vamos ver se... Vamos ver se isso aqui sai daqui, porque deu uma travada aqui o programa. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Aqui vai ficar 3 ao quadrado, mais aqui o trinômio quadrado perfeito, que a gente não vai resolver de novo, igual a... Agora aqui, ó, essa raiz quadrada vai para o outro lado na forma de raiz, então vai ficar 5 ao quadrado, tá? Desculpa, a raiz quadrada vai na forma de potência. E aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, b menos 3 ao quadrado, e do outro lado, aqui mais, né? E aqui do outro lado, 25. Agora é só passar o 9 para o outro lado, subtraindo, ó. Então, b ao quadrado, b menos 3 ao quadrado é igual a 16, porque o 9 vai passar para o outro lado subtraindo, e 25 menos 9, 16. Agora a gente vai passar esse expoente para o outro lado na forma de raiz. Então, fica b menos 3, raiz de 16. Lembre-se, raiz de 16 é 4. Então, b menos 3 é igual a 4. Logo, significa dizer que o b também é 7, tá? Igualzinho no anterior. E aí vocês têm que ver o que vocês acham mais fácil. Fácil, né? Se é calculando a distância ou se é calculando pela equação da circunferência, igual foi o exemplo anterior, tá? O mesmo exemplo, só que com o formato anterior. Eu até achei que ia dar mais difícil, mas foi bem tranquila a conta aqui. Na verdade, o finalzinho, né? Depois dessa parte aqui, é igual ao do anterior, né? Então, vocês têm aí a liberdade de escolher o método que vocês acharem mais tranquilo para vocês, tá? Então, pessoal, essa aqui foi nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou estar daqui a pouco disponibilizando para vocês aí os exercícios, tá bom? Já, vou estar mandando lá no plural. E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar no privado. Lembrando que ela vai até 8h40, então... depois desse horário eu vou estar dando aula para outra turma, para o primeiro ano, então eu não vou conseguir tirar as dúvidas de vocês, tá? Antes de vocês saírem, eu quero pedir para vocês, deixa eu interromper aqui.